sempre, viva a vida, aproveita a vida, você é jovem, faça isso quando dá tempo, fazer tudo aquilo que ele quer, quiser. Ei pessoal, como é que vocês estão? Bom, quero compartilhar com vocês uma ideia rápida. Ahm, Talvez eu faça um outro vídeo mais extenso acerca disso, mas essa é uma ideia mais rápida acerca do tema. Bom, viva a vida. Ah, a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 11, diz: Alegra-te, mancebo, na tua mocidade e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. No meio dos jovens, praticamente, é algo pregado quase sempre. Viva a vida, aproveita a vida, você é jovem, faça isso quando dá tempo, faz. E nós meditando esse versículo, acabamos percebendo que é algo bíblico de se fazer, que o jovem deve aproveitar a vida e o jovem tem que procurar fazer tudo aquilo que ele quer, quiser, mas tem uma particularidade que talvez o mundo não nos diz, que é o que vem a seguir. Porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Ou seja, o homem mais sábio percebe que a parte da juventude é a parte mais que nós temos vigor e força. E ele recomenda isso, a viver a vida. Até vou ler numa outra versão. Jovem, alegra-te na sua mocidade, aproveite bem a sua mocidade. Faça tudo o que tiver vontade de fazer e conhecer. Experimente tudo. Mas lembre-se de que uma coisa você vai ter de prestar contas de tudo o que fez. Muitas vezes nós ouvimos isso se pregar e o nosso coração explode que isso é uma verdade, preciso fazer isso. Mas será que quando nós percebemos que Deus vai pedir contas de tudo o que nós fizermos, será que a tendência de fazer vai ser a mesma? Você saber que um dia estará diante de Deus, diante do trono de Deus, diante daquele que fez os céus e a terra, daquele que julga com justiça. Não tem como pagar para ele e ele nos justificar, como acontece agora, que o mundo está corrupto, alguém pode ser preso por ser familiar de alguém, ser pago, conseguir alguma forma de escapar. Mas chegar diante de um Deus santo, justo, será que nós faríamos disso sabendo de tal maneira que isso Deus vai nos pedir as contas? Eu acho que a forma de fazer seria muito diferente, porque até o próprio Vitor, capítulo 12, no primeiro versículo diz: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles contentamento. Ou seja, que devemos lembrar do Senhor, no tempo da nossa mocidade, para não chegarmos a envelhecer e dizer: O que eu fiz com a minha vida? Não tenho prazer em tudo, em nada que eu fiz. Por quê? Porque tudo isso que as pessoas buscam, de certa forma, é vaidade. Mas o problema é que fazem de forma inconsequente, não sabendo que Deus pedirá contas daquilo. E isso reflete também o que está escrito no livro de 1 de Coríntios, e 2 de Coríntios, não primeira, capítulo 7, seu versículo 1. Que diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. E esse versículo antecede os outros versículos que falam da santificação, ou melhor, da separação do crente e o incrédulo, que diz que comunhão tem entre a luz e as trevas, que comunhão tem entre o mundo e Deus, e que a promessa, na verdade, é que Deus quer que habite conosco. Deus quer estar não só em nós, aliás, não só entre nós, mas também em nós. Então, não tem como Deus estar em nós e nós continuarmos ainda a fazer a nossa vontade. E o que é a nossa vontade? Aquilo que estava no versículo anterior, que faça tudo o que você quiser. Mas imagina você fazer tudo o que você quiser, longe de Deus. Ou seja, isso tudo é fazer a sua vontade. Mas lembre, Deus tomará juízo acerca disso. E é uma das coisas que Paulo acaba dizendo para o seu filho Timóteo, no livro de 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 22, que diz: Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Ou seja, é como se dissesse que
foge dos desejos da mocidade, porque lá não tem a justiça, a fé, o amor e a paz. Nem está incluso no grupo daqueles que, com o coração puro, invocam o Senhor. Ou seja, os desejos da mocidade estão totalmente atrelados à vontade de Deus, totalmente distantes da vontade de Deus. Se nós não fugirmos desses desejos, nós vamos estar distantes daquilo que é da vontade de Deus. Eu não sei se você já chegou de perceber isso, que se você passar perto de um polícia, ah, automaticamente você não terá nenhum receio acerca dele. Se você passar em frente de um polícia, por mais que ele esteja armado e com algemas e tal, você não terá nenhum medo, nem nenhuma preocupação acerca disso. Até se possível até vai saudar, mas porque você está bem, você não fez nada. Então não tem por que o polícia fazer isso, aliás prender-te e levar para a cadeia e tal. Mas imagine que todo o pecado que nós fazemos, estamos a fazer não só contra o nosso corpo, mas contra o próprio Deus. Que tudo que nós fazemos que vai contra a palavra, que é pecado, pecado é toda transgressão contra a lei de Deus, estamos a fazer contra Deus. E imagine você diante dele, ele trazendo à tona tudo aquilo que você fez. Não sei se isso não fica aterrorizante para si. Acabei lembrando de uma frase que não sei de quem é, mas se eu souber o autor vou colocar aqui também, que dizia, muitos dizem, não me julgue, só Deus pode julgar. Depois ele diz, será que isso não te assusta? Então, essa é a mentalidade que nós devemos caminhar com ela. Que por mais que nós quisermos fazer qualquer coisa que nos apetece, Deus vai tomar juízo disso. Porque Deus é um justo juiz, não um corrupto juiz, é um justo juiz. Então, Ele vai tomar conta de cada ato, cada ação que você fez. E se é contra a palavra de Deus, você também vai prestar conta acerca disso. Por isso que o próprio Salomão, concluindo todo o pensamento que ele teve, que até ele levou a escrever o livro de Eclesiastes, ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Ou seja, temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. Mas será que nós estamos a fazer esse dever? Será que nós procuramos temer a Deus? Será que nós procuramos guardar os seus mandamentos? Porque a própria Bíblia diz que aquele que não guarda os seus mandamentos e diz que conhece a Deus, esse é mentiroso. E nenhum mentiroso vai herdar o reino dos céus. Então, se o temor do Senhor não ser o nosso guia por tudo que fazemos, você escolheu isso. Tá bem, mas Deus vai tomar conta. Bom, e o que eu quero concluir com esse vídeo é que nós, como jovens, precisamos sim procurar dar tudo de nós, aproveitar a juventude, mas não tem como nós aproveitarmos de facto a juventude longe de Deus. Não tem como nós aproveitarmos a juventude vivendo segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos. Eu acabei fazendo vídeos aqui e vou deixar também acerca do nosso coração, porque que seguir o nosso coração é algo que por que não podemos fazer. Mas, contudo, se nós seguirmos os desejos do nosso coração, nós vamos ir contra a vontade de Deus. E esse Deus que é soberano, santo e justo, ele vai pedir contas de tudo que nós fizemos. Bom, e o que nós precisamos fazer? Nós precisamos temer a Deus. E temer a Deus no livro de Provérbios 8, versos 13, diz que temer a Deus é aborrecer o mal. E a única forma de nós temermos a Deus é conhecendo quem é esse Deus. E Deus se revelou em Cristo Jesus. E só em Cristo Jesus nós podemos viver a vida de forma sábia e de forma que agrada ao próprio Deus, porque Ele mesmo nos ensina a fazer isso. Por quê? Porque o nosso coração, depois de perder a sua perfeição no Jardim do Éden, Deus proporcionou um resgate para nos reconciliar com Ele.
a ponto que a palavra de Deus diz que Ele não só veio nos dar vida, mas vida em abundância. Então, essa vida em abundância, para nós jovens, é algo que devia transbordar em nosso coração, sabendo que o dono da vida nos deu vida para vivermos a vida. Então, isso é algo que devia explodir no nosso coração, que não, eu preciso desse Jesus, porque eu também preciso viver a vida no seu máximo, viver a vida de forma que agrada ao próprio Deus. Então, esse deve ser o nosso anseio. Se você não conhece a Jesus, você precisa conhecer. E se você conhece a Jesus, você precisa verificar o que está te atrapalhando de você viver a vida de forma certa. Porque assim também como no próprio livro de 2 de Coríntios 7, a palavra do Senhor diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor, ou seja, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. E ainda ele diz, purificando de toda a imundícia, não só da carne, mas também do Espírito. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, que possamos refletir acerca disso e procuremos viver uma vida que vale a pena. E uma vida que vale a pena só é com Jesus. E sabendo que Deus tomará conta de tudo. Deus pedirá conta de tudo que nós fizemos aqui na terra. Então, essa é uma advertência, mas também é um chamado a procurar a viver, a procurar viver uma vida que vale a pena. E uma vida que vale a pena é só em Jesus. É isso que eu queria compartilhar com vocês. E Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Peace.